acorda cansada mesmo dormindo à noite? Eu sou Janaína Sade, terapeuta integrativa. Há um tempo atrás, chegou uma pessoa até mim que estava totalmente irritada, cansada. O trabalho dela precisava muito da concentração e ela não conseguia se concentrar. Dores no pescoço, dores no corpo, algo que ela não conseguia entender muito o que estava acontecendo. Dormia à noite, mas acordava totalmente sem disposição. Sabe aquela coisa? Parece que o carro passou por cima e acabou com a pessoa. Essa pessoa começou a fazer vários movimentos para tentar solucionar isso. Buscou ajuda com médicos, com uso de medicação, que por uns dias até ajudou, mas depois retornou totalmente, ainda com mais problemas. Trocou o colchão, trocou o travesseiro, fez vários movimentos procurando uma resposta. Para ela entendia que era algo muito físico, porque ela estava dormindo. Então ela até comentou comigo: Jana, mas eu durmo bem, eu durmo a noite toda, mas eu acordo sem disposição nenhuma, muito cansada, tô tendo problema com o meu relacionamento, tô tendo problema com a minha casa, tô tendo problema no meu trabalho, é algo que eu não sei explicar o que está acontecendo comigo. Já fiz tudo o que eu podia e nada resolve. E conversando com ela, eu fui fazendo algumas perguntas. Mas como é o seu sono? Como que é tranquilo, é leve, você tem bastante sono? E ela foi me dando alguns pontos. Eu não lembro dos meus sonhos, mas é estranho, porque outro dia eu acordei, eu estava deitada no lado dos pés da cama. Interessante. O que mais? Me conta mais. Outro dia eu acordei, eu estava suada, parecia que algo tinha acontecido comigo durante a noite. Eu até perguntei pro meu esposo: eu fiz algum movimento? Eu te incomodei durante a noite? Eu conversei? Eu falei durante a noite? E o meu esposo falou: você se debate na cama, eu não consigo dormir direito. Se continuar assim, vou ter que dormir em outro quarto. E ela estava muito preocupada com essa situação, porque ela não entendia, né, o que estava acontecendo. Durante essa conversa, eu fui um pouquinho mais além. E como está durante o dia? Você sente o sono durante o dia? Ela falou assim: sinto um peso, sinto um cansaço, sinto vontade de dormir durante o dia, porque parece que eu não dormi direito à noite. E aí eu fui explicando para ela o que poderia estar acontecendo. Mas antes de eu te contar isso, muitas vezes a pessoa associa acordar cansado como: não dormi às 8 horas que eu deveria ter dormido, ou então comi algo que me fez mal, que pesou no meu estômago, a questão do clima, a questão do colchão, a questão do travesseiro, e eu já ouvi também a questão até do pijama, de não ser confortável para o corpo. Outro exemplo é um jovem de 28 anos que eu atendi essa semana. Ele chegou aqui com a esposa e estava tendo uma dor na nuca, no braço esquerdo. Uma pessoa que pratica esporte, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, uma pessoa que não ingere nenhum tipo de bebida alcoólica. O que aconteceu? Ele foi associando uma dor que ele estava sentindo no pescoço, que vinha para o braço esquerdo, ele foi associando a parte da academia. Fiz algum movimento na academia e causei alguma lesão, machuquei. Ele também trabalha na parte de computador, fica bastante tempo na frente do computador. Então ele também associou a postura, ao movimento repetitivo ali do computador. Ele também associou isso ao travesseiro, à cama. Nós fomos conversando, inclusive a esposa foi participando do assunto também. Ele esquecia algo, ela vinha e ela completava a fala dele, e fizemos de tudo que vinha na mente deles como uma causa daquela dor que incomodava, atrapalhava ele de trabalhar, porque ele não tinha muito movimento, ele não conseguia virar muito o pescoço. Associou essa dor a um monte de coisas. Assim como eles, você vai ficar surpresa de saber da onde vinha a dor. Mas antes eu vou te falar lá da minha cliente que me procurou porque dormia muito bem, dormia às 8 horas
e acordava totalmente destruída. Após a nossa conversa, eu coloquei ela na minha maca e comecei o atendimento. Comecei rastreando todo tipo de energia negativa que poderia estar no corpo físico. Então, realmente, eu fui averiguar se tinha a ver com respiração, se tinha algum tipo de energia, algum tipo de energia negativa alojada no corpo físico dela. Não encontrei. Até encontrei alguns sintomas, mas que não era a causa do cansaço excessivo que ela estava sentindo. Continuei a busca e fui trabalhando a técnica da apometria, rastreando, buscando a resposta para aquilo que ela estava procurando. Durante todo esse processo, outras coisas foram trabalhadas, outras coisas foram curadas, até que nós chegamos na resposta. Essa resposta, ela veio para mim quando eu fiz o desdobramento até a casa dela. Chegando na casa dela, para vocês entenderem, esse desdobramento, a gente fala um pouquinho de uma viagem astral. Então, eu me desdobrei espiritualmente até a casa dela, ok? Chegando lá, eu comecei a rastrear onde estaria alojado essa energia. Você nem vai acreditar de onde vinha essa energia. Por incrível que pareça. Talvez você não acredita. Ou você pode acreditar em espíritos negativos, obsessores, ou você pode acreditar que quando a pessoa falece, ela vai descansar. Recentemente, essa minha cliente, ela teve uma perda muito próxima. Ela perdeu o pai. Mas como vinha num processo, esse pai não estava bem, esse pai já estava mais debilitado. Então, a família já estava esperando que essa partida desse pai, que esse pai descansasse, porque esse pai estava sofrendo. Então não foi algo que aconteceu de surpresa, foi algo que a família, os médicos já vinham preparando as pessoas queridas que esse pai ia partir. Então para ela estava tudo bem. Ela entendeu, ela aceitou e ela acreditava que esse pai tinha partido para um lugar aonde ele estava protegido, em paz e calmo, no descanso eterno. Você é aquela pessoa que acredita ou já ouviu que quando alguém parte, né, quando alguém falece, ele vai para o descanso eterno. Ele vai descansar. Ele fica dormindo, ele fica em paz, ele fica no descanso eterno. A minha cliente acreditava. Foi aí que ela teve uma surpresa. Esse pai estava ainda aqui, nesse plano. E ele precisava de uma energia viva para ele poder se alimentar e manter-se nesse plano. E o que aconteceu? Ele acompanhou ela. Então, conforme ela deitava para dormir, ela não descansava, porque esse pai também deitava para dormir. Ele vivia uma realidade que não pertencia mais a ele. Ele precisava estar num outro plano, mas não, ele estava aqui. Então, o que acontecia? Ela deitava para dormir, ele estava junto. E nesse momento onde ela dormia, que ela relaxava, era o momento aonde ele puxava mais essa energia dela. Não é por maldade, não é porque ele queria, é porque ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendeu que ele já não fazia mais parte daquele plano. Então, ele precisava se alimentar dessa energia e era da energia da filha que ele estava se alimentando. E é por isso que ela acordava cansada, esgotada, irritada, mas ela e imaginar que era o pai dela. Porque lembra que eu contei que ela acreditava que quando a pessoa morre, a pessoa fica no descanso eterno? Então ela não fez essa associação. Ela fez tudo que ela podia fazer nas questões físicas, nas questões de mudanças de comportamento. Ela fez tudo, menos essa parte espiritual. Aí eu fiz o encaminhamento dele para a colônia espiritual, onde ele ia ser tratado, onde ele ia ser auxiliado nesse novo ciclo da vida dele, nesse novo caminho
que ele tinha para seguir. E quando terminamos a técnica, eu contei para ela, dei esse feedback para ela, deixei ela, como ela não acreditava, eu falei para ela que seja leve para você, tá? Não precisa você acreditar, mas comece a perceber como você vai acordar no dia seguinte. Passaram-se 2 dias, ela me mandou um feedback falando que realmente ela estava muito disposta ao acordar. E isso despertou nela, olha que interessante, até me arrepia. Isso despertou nela a curiosidade para estudar, para ler, para querer entender um pouco mais como isso funciona. E ela falou para mim, Jana, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer um curso para trazer conhecimento para mim, para eu aprender a lidar com as situações diárias que às vezes a gente cria um monte de coisa, não é aquilo que a gente imaginou, que é visível aos nossos olhos. E o jovem, o atleta lá, de 28 anos, e eu vou contar uma coisa para você, bonito, muito bonito. A esposa dele também, tá, gente? Mas, ó, muito bonito. E aí, após eu também levei ele pra maca, também trabalhei a técnica de apometria e, por incrível que pareça, conforme eu estava fazendo o rastreamento, que eu também fui procurar o que era. O que poderia estar levando ele nessa dor? Quando eu comecei a fazer ali o movimento, trabalhar a técnica, sabe o que veio para mim? Uma imagem. E essa imagem era de uma pessoa. Na hora, até nós que trabalhamos com a técnica, até nós que estudamos, né? Eu estudo, sempre estou buscando conhecimento e evolução. Às vezes fazem, nossa, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas veio e eu trabalhei a energia e depois eu fui contar para ele. Tem uma imagem para mim, uma mulher loira, de cabelinho curto. A gente até eu não consigo assim ver tão a fisionomia tão perfeita, mas você vê a estatura da pessoa, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, enfim. A espiritualidade, a técnica, ela te traz informação para a hora que você poder falar para esse cliente, fazer sentido para ele, deixar a coisa mais concreta. E aí, na hora que eu percebi, que eu vi aquela imagem, eu comecei a buscar. O que tem a ver a loira e o pescoço? Continuei ali a técnica e era um relacionamento que ele teve no passado. Esse relacionamento terminou, ele seguiu a vida dele, mas ela não aceitou. Então, ela ficava enviando energias, manipulava energias negativas para que atrapalhasse a vida dele aqui, no relacionamento, no trabalho, enfim, para tirar a paz dele. Era porque tirou a paz dela, no ponto de vista dela, ela queria ter ficado com ele, mas o ciclo se fechou, o amor acabou e ele tinha uma nova história para seguir. E ela também tem uma nova história para seguir. Porém, ela não aceitou e ficou presa naquele fato, naquele momento da separação. E provavelmente essa pessoa deve estar tendo outros tipos aí de coisas presas na vida dela. Ela não deve estar prosperando, ela não deve estar feliz. Por quê? Porque ela está presa num fato aonde acabou, o ciclo fechou e ela tá ali. E ele aqui seguiu a vida dele, como eu te contei, estava com a esposa. E aí o que eu fiz? Através da técnica da apometria, eu cortei esse cordão energético. A gente destrói, descria esse cordão energético e trabalhei toda uma parte de cura nele. Trabalhei toda essa parte de cura, protegi a energia dele contra essa energia que está vindo de lá. Eu até enviei energia para ela também positiva, para que ela tomasse consciência, para que ela entendesse que ela também tem uma história a ser vivida, um amor a ser vivido. E aí, quando terminou, eu acordei, né? Chamei ele e tal e falei para ele assim: olha, eu vou te falar algo, veja se faz sentido para você, tá? Mas você teve um relacionamento assim no seu passado com uma loira de cabelo curto, cabelo aqui no ombro, tal. Ele ficou olhando assim com 2 olhos regalados, né? A esposa tava junto, acompanhou o procedimento.
Então, houve um corte, houve uma separação, ele só balançava a cabeça assim pra mim. E ela estava emanando energia negativa pra você. Essa dor, esse incômodo que você estava sentindo é o peso da energia que ela estava te mandando. E falei, acabou. Agora você vai me contar depois como você vai ficar com a dor. E também no dia seguinte, o dele, no dia seguinte, ele já contou pra mim: não tenho mais dor. A dor sumiu, a dor desapareceu. O serviço ele continuou fazendo, a academia ele continuou indo e simplesmente aquela dor no pescoço desapareceu. E por que que eu estou te contando essas duas histórias? Caso você, assim como eles, sente irritabilidade, sente esse cansaço, sente vontade de dormir durante o dia sem explicação, dores no corpo, já procurou ajuda médica, já trocou o colchão, já fez toda uma movimentação física e não encontrou uma resposta? O problema não resolveu? Você percebeu que o problema deles não estava no corpo físico, estava nessa parte espiritual, nessa parte de energia. E foi através da técnica apometria que eu trabalhei o rastreamento no corpo físico até chegar na energia no corpo espiritual, aonde estava causando o efeito, a dor, o incômodo, a irritabilidade. Porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, muitas vezes, nós, na nossa consciência, achamos que tudo está alojado no físico. E não. Muitos problemas, muitas causas estão alojados na parte mental e na parte espiritual. Por isso, a importância de cuidar dos corpos físico, mental, espiritual, em busca do quê? Do equilíbrio. Viver em equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E se você quer desvendar a apometria para ter mais cura e consciência, me segue aqui nas redes sociais, curta esse vídeo e viva as maravilhosas maravilhas que o universo tem disponível para você. Um beijo da Jana. Até mais.